Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Prosa de Prof, o ponto de encontro dos professores para aquele bate-papo legal e descontraído sobre o dia a dia das escolas. Estamos com dois ícones especiais hoje aqui, nesse episódio que eu considero muito especial para debatermos um tema importantíssimo e de extrema relevância, que é a educação antirracista. Ninguém mais, ninguém menos do que essas duas figuras que, sinceramente, eu sou muito fã, que é o Wanderson Pretinho e Flávio Maquet, quem, digamos assim, a gente divide os nossos dias comentando sobre estes assuntos e outros assuntos que envolvem o dia a dia das escolas. Para fundamentar a nossa temática de hoje, a gente traz a nona competência da BNCC, que é a empatia e a cooperação, que inclusive diz o seguinte, que visa exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades culturais e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Essa competência, no caso, aborda o desenvolvimento social da criança, do jovem, propondo posturas e atitudes que devem ter em relação ao outro. Fala da necessidade de compreender, de ser solidário e dialogar com, no caso, colaborando com todos, respeitando a diversidade social, econômica, política e cultural dos seres humanos. Então, para que a gente discorra sobre esta competência com base nessa temática, ninguém, cara, sinceramente, de todas as pessoas que, digamos assim, a gente pode pensar, digamos que eu pensei para a gente discutir esse tema, eu, digamos, não achei ninguém mais competente do que o Wanderson Pretinho e Flávio Maquet para a gente debater sobre este assunto. Sejam muito bem-vindos ao Prosa de Prof. Wanderson Pretinho, Flávio Maquet, com vocês. Agradeço o convite, né? Sou o professor Wanderson Pretinho, sou graduado em História e pós-graduado em História Afro. Estamos aqui para contribuir com o Prosa de Prof e com essa gurizada que vai estar assistindo, com os professores que vão acompanhar também aí esse episódio. Espero que a gente possa ter um papo aqui descontraído e que um papo também significativo, né, para a aprendizagem, que a gente consiga plantar a sementinha dessa educação antirracista. Esse episódio, na verdade, tem essa finalidade, né? Tem esse propósito, né? De plantar essa semente de uma certa forma para a gente poder não fazer com que esse tema seja discutido de forma ali isolada, mas que, digamos, ela faça parte do dia a dia das escolas e que isso, de uma certa forma, promova façam que, digamos, essas competências que são exigidas pela BNCC, elas sejam mais presentes e que elas aconteçam de fato, não só na parte teórica, mas na parte prática, no dia a dia. Flávio Maquet. Eu, Flávio Maquet, né, conhecido como Flávio Maquet, sou professor de História, eu também sou graduado em História, evidentemente, e pós-graduado em História Afro. Assim como o professor Wanderson, a nossa luta diária é promover uma educação antirracista e que as pessoas que estejam nos assistindo possam aproveitar bastante para tirar suas dúvidas, para entender um pouco sobre esse universo que a gente já está inserido há um tempão, né? Nessa luta, nesses debates, nessas reflexões sobre o racismo, principalmente no dia a dia escolar. Por isso que, no caso, a escolha de vocês para a gente debater esse tema é muito importante, porque eu já conheço a história de vocês e sei que, digamos assim, competência para poder falar sobre esse assunto eu acho que não tem igual. Então, é importante que, digamos, a princípio, a gente conheça um pouco da história de vocês, digamos assim, desde o início até, digamos assim, um pouco dessa trajetória de vocês e até a gente chegar, digamos assim, na temática que a gente vai discutir hoje. Eu acredito que tem muita gente que ainda não conhece ainda a história de vocês e que, digamos assim, tem interesse de conhecer e a gente tem esse espaço agora. Então, eu quero começar aqui, digamos assim, com o Pretinho, né? Sim, a gente pode fazer esse bate-bola aqui, que a gente já é entrosado faz tempo, hein? Pois é, eu fiz questão, no caso, de trazer vocês dois, porque eu sei que esse entrosamento aqui, digamos assim, é dois caras assim que, digamos assim, tem uma sintonia perfeita. E, digamos assim, um é o outro e o outro é tipo, é Chris e Greg aqui, basicamente. Essa é boa. Só que o Greg também é pretinho. O Greg também é pretinho. Exatamente. O Greg... Então, bora lá. Eu quero começar aqui com o Wanderson Pretinho aqui para poder contar um pouco dessa história. Porque de onde veio essa ideia de querer ser professor e, digamos assim, desde o início, desde lá de quando tu estava na escola, digamos assim, o teu dia a dia como é que era, se tu
de certa forma, sofreu alguma coisa que a gente possa colocar aqui em pauta, para que as pessoas possam, de uma certa forma, conhecer a tua história? Desde o Gênesis, digamos assim. Sim. Então, eu fui criado na periferia de São Luís, no bairro do João de Deus, né? Todos conhecem. É um bairro periférico. É um bairro que ele é originado ali nos anos 80, então no final dos anos 80, início dos anos 90, meus pais se mudaram para essa região. Meus pais, eles são, eu acho importante falar isso, eles são vendedores ambulantes. O seu Biné, muito conhecido por vender cachorro-quente no Sintra, ali na porta do Sintra. Minha mãe também, junto com ele, vendendo seus pastéis. Então, eles têm a barraquinha e trabalham juntos ali há muito tempo, fazendo história, porque eles são extremamente conhecidos. E foi dali. Foi dali que eles conseguiram tirar todo o sustento, né, da nossa família, fazendo com que eu e o meu irmão a gente pudesse ter essa criação que foi extremamente necessária para que a gente tenha essa ideia e essa consciência de que a gente só vence através da educação. E um fato importante, durante, digamos assim, um período escolar, tem algum episódio assim que tu queira frisar, que de uma certa forma isso tenha te tocado, digamos assim, a gente precisa fazer alguma coisa porque a gente ainda vê esses episódios ainda acontecendo de forma frequente e digamos assim, que tem marcado, digamos, a tua história? Inicialmente, a gente, quando é criança, a gente não se percebe como negro, né? A gente não consegue enxergar de fato essas questões. E tem uma música do Night Roots que fala um pouquinho disso, né? Que é crianças não nascem mais, crianças não nascem racistas, aprendem o que a gente ensina. Então, a gente inicialmente não se percebe quanto negro, não exala esses preconceitos, mas quando a gente vai crescendo e inserido na sociedade, a gente vai aprendendo o que a televisão ensina, vai aprendendo o que a família ensina e a gente reproduz muito disso, né? Muito desses preconceitos vêm de casa. Na escola, por ser filho dos vendedores ambulantes ali que trabalhavam na porta da escola, eu já sofri piadinhas, bullying e, em alguns momentos, o racismo de forma descarada. Mas a gente só percebe isso depois de algum tempo. Né? Com os apelidos, por exemplo, todo negro, neguinho já foi chamado de macaco. Eu, por exemplo, meu apelido era Nikito, né? Porque esse pretinho, pequenininho, a orelhinha naquela época, o nariz avantajado, né? Vamos dizer assim. Então a gente já sofreu com esse tipo de apelido. Mesmo a gente vendo que no Maranhão e nas escolas públicas onde eu estudei, que foi o Sintra, né? 90% da população que habitava aquela escola, ou até mais, era negra. Mesmo assim, esse tipo de prática era muito comum. Nikito aquele biscoitinho. Aquele biscoito que tem um macaco como o ícone ali, né? Isso. Ele é todo franzidinho e tal, né? E ele tem a cor de fato negra e tal. Rapaz, né? A gente percebe assim, rapaz, não tem maldade. A pessoa, na verdade, quando faz uma associação com base nisso, não tem como não dizer que não tem alguma pretensão, digamos que maldosa nisso. Quando tu vai dizer que a criança ela não nasce racista, de uma certa forma ela se torna, no caso, ela inserida no meio, Sim. tu tem, o que tu acha? Esse comportamento, ele é desenvolvido a partir, digamos assim, do âmbito familiar e ele traz para a escola, ou digamos assim, da escola para casa? Como é que tu vê isso? Tem a questão da estrutura, né? A estrutura ela é racista, o racismo ele é construído historicamente, e isso é muito difícil de combater, mas isso também não tira o fato de que as pessoas cometem racismo. Está muito em moda agora dizer, eu cometi racismo estrutural. Ninguém comete racismo estrutural, as pessoas cometem racismo. O que fez ela cometer o racismo foi a estrutura, né? Mas a gente pode lutar, pode estudar, pode se informar, tem vários meios para se informar. O que mais me incomoda é quando isso vem de pessoas que, teoricamente, tiveram acesso, tiveram dinheiro, e mesmo assim querem que a gente seja os ensinadores, né? Sendo que elas têm todos os meios para procurar. E muitas vezes elas não querem, porque elas não querem deixar de mão os seus privilégios. Né? Então eu costumo até citar o Rousseau, né, nessa questão, que o
O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Realmente, para falar daquela questão das crianças, que as crianças não nascem, né, racistas, elas aprendem o que a gente ensina. Então, se o racismo é ensinado, o antirracismo também pode ser ensinado. Sim, E sim, tem até sim. uma passagem do Nelson Mandela, né, que ele deixa bem claro que as crianças, né, elas são aquelas passíveis, é claro, evidentemente, de trazer transformações. Mas só que a pessoa mais velha já está ali endurecida a ideia de que ele formulou ao longo da vida, que dificilmente essa pessoa pode trazer alguma transformação. Então, essa ideia que o professor Anos trouxe, de que a sociedade é que torna a pessoa racista, é evidente e em uma sociedade como a da África do Sul, né, que desenvolveu o apartheid e tudinho, a fala de Nelson Mandela vai é certeira nisso, né, de que a sociedade transforma a pessoa em racista. Então, se as pessoas podem ser ensinadas a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então, ser criança oportuniza isso, né? Se você está direcionado ali de uma família, uma estrutura que permita o ódio, provavelmente ela vai, é claro, espalhar esse ódio. Mas se ela está ali produzida em amor, possivelmente ela vai, é claro, produzir amor. Muito bem. Uma das coisas que eu geralmente pergunto aqui para os meus convidados é o que levou, em que momento, digamos assim, da tua trajetória, pensou assim, quero ser professor. O que te levou, digamos assim, em que momento da vida houve esse despertar para poder enveredar pela área docente, nesse pretinho? Eu acredito que a gente, quando é de periferia, a gente olha muita coisa acontecendo, né? Muita coisa ruim e muita coisa boa também, porque na periferia tem muita gente honesta, trabalhadora e que, de fato, carrega o país, né? De fato, carrega o país. Então, eu sempre me interessei muito por essas questões políticas, culturais, né? Sempre fui muito falador. Eu vou contar até um fato engraçado que lá na minha. Por tanto que eu gosto de falar e também pela proximidade com o futebol, quando eu era criança também me chamavam de Galvão Bueno, porque eu falava muito e eu queria sempre estar inserido em todos os assuntos, né? Tem aquela ideia do Galvão Bueno, né? Que ele se mete lá na arbitragem, ele se mete no Se mete em tudo. comentário. Então, quando eu era criança, eu tinha um pouquinho disso. E isso é um lado positivo para ser professor, porque eu sempre desenvolvi essa vontade de falar, de me expressar. Então, o Galvão Bueno lá, que eu ficava chateado quando era criança, hoje faz parte de mim, eu até aceito tranquilamente. E por que história? No teu História. caso? A história eu acho que é a disciplina que mais próxima dessa questão da realidade em que a gente está inserido, né? Antigamente a história ela é ensinada, a história dos grandes heróis, dos imperadores. Mas quando eu e o Flávio entramos na universidade, Sempre contada pela elite. estava tendo uma mudança desse modo de se ensinar, de se trabalhar a história. Dando voz aos oprimidos, dando voz àqueles que realmente merecem destaque, que foram aqueles que lutaram pela igualdade, lutaram pela diversidade, lutaram contra a escravidão, contra o machismo, né, as mulheres, pelo direito ao voto, os indígenas que foram apagados da história desse país. Então, essas pessoas, elas merecem ter voz. E a história ela está caminhando para isso, para dar voz a esses segmentos sociais que são a cara do nosso país, de fato. O nosso país não é a elite, não são os descendentes dos europeus que são o Brasil. O Brasil é a diversidade. Então tem que ter indígena falando, tem que ter negro falando, tem que ter essa galera lá no front, né? Para ensinar de fato o que é, mais uma vez, o antirracismo. Vamos aqui. Conta pra gente a tua história, desde o início. As histórias, digamos assim, enquanto aluno. E que, digamos assim, em que momento, digamos assim, nessa timeline da tua vida, em que momento tu decidiu, pensa assim, paz, eu quero ser professor, eu quero tocar em vidas, eu quero afetar vidas, eu quero ministrar aulas, eu quero ser professor. Em que momento da tua vida? Foi importante tu fazer desde o início, para a gente poder conhecer um pouco dessa história até o momento que tu decidiu, assim, rapaz, eu quero isso para minha vida. Assim, minha vida, ela é marcada por várias nuances ruins, né? Assim, na minha infância, eu sou filho do bairro de Fátima, um bairro periférico, um bairro que está em processo de se tornar um quilombo urbano.
mas também é marcado por muita violência. Então, é marcado pela violência, mas também por muita cultura. Então, as pessoas iam, né, digamos assim, em direção à cultura com uma oportunidade de também se salvar daquilo que o próprio bairro estava oferecendo. É, eu sempre fui muito ligado à questão cultural, seja ela Carnaval, seja ela de São João. Isso, digamos que me ajudou a estar vivo hoje, né? Eu sou filho de uma também mulher ambulante, vendedora ambulante, assim como o professor Anderson. Passo parte da vida dela também trabalhando em casas de família como doméstica. Filho de um homem que nasceu no território quilombola, que é Arequipá, né, povoado lá de Bequimão, e se encontraram, digamos, em São Luís, com suas histórias, e passaram para a gente todos esses ensinamentos, e que investiram também na nossa educação, né? Como o professor nos deixou bem claro, acho que a maior herança que eles deixaram foi a oportunidade de estudar, a oportunidade de conseguir estudar, na verdade. Em que momento de assim, rapaz, eu quero ser professor, quero enveredar por isso aqui, eu quero estar em sala de aula, eu quero mudar vidas através da educação. Cara, eu sou do ensino público, né, cara? Sou do ensino público e o que a gente via, assim, diariamente na escola eram situações em que nós, né, éramos os perseguidos, digamos assim. E tentar transformar o Brasil, aquela realidade, ela sempre foi muito gritante. Pelo menos para mim, sempre foi muito gritante, né? Eu estudei no Gonçalves Dias pela manhã, perdão, no ensino médio eu ajudava no Gonçalves Dias, mas só que quando se descobre essas coisas, diferente do professor Anderson, sempre foi muito latente essa questão de ser negro, porque sempre era visto na minha infância ser negro como algo ruim. Sempre foi visto assim, era muito latente. E eu era mais, além de ser alvo, eu era alvo também de pessoas negras. Aí vem essa questão, né? O que é ser negro? Então as pessoas se afastavam da ideia de ser negro. E eu não tinha escolha. Né? Pela minha pele mais retinta, eu sempre era o alvo dos alvos, né? Na minha infância. Então sempre foi muito pesado. E eu passei a ler, passei a me entender como pessoa. Houve um processo de negação que era muito forte, porque, como dizia um professor nosso da universidade, né, o professor José Nildo, era muito difícil ser preto. Num país racista, ninguém quer ser preto. Um país racista, onde tudo relacionado a ser preto era visto como algo ruim. Então ninguém quer ser. Então o primeiro passo, o primeiro momento ali é a negação. Eu tentei negar. Em momentos mais conflituosos, assim, mais tristes da minha vida, eu tentei rasgar parte da minha pele porque eu achava que aquilo era ruim. Sofreu algum episódio em que tu te lembra assim que marcou a tua história quando tu estava ainda como estudante nas escolas? Cara, a Djamila Ribeiro, no seu livro, né, Pequeno Manual Antirracista, ela diz que a escola, foi na escola que ela descobriu o racismo. Porque em sua casa ela só recebia amor. No meu caso, a escola, eu não só descobri o racismo, mas como uma questão de bairro, periférico também, as ruas foram muito latentes para mim o racismo. Então tem dois episódios muito marcantes na minha vida, uma na escola e outro na rua, né? Na escola estava relacionado a uma situação de eu gostar de uma menina que era branca, ela se dirigia a mim e dizia o seguinte, Flávio, tu é até bonitinho, mas tu é preto. Até o adjetivo parece assim que recebe uma carga diminutiva, né? É sempre um diminutivo. Não é bonito, é bonitinho. Tu até é bonitinho. Até é bonitinho. Ou seja, já diminuindo a importância Aham. desse adjetivo. E ela deixou bem claro, a gente era muito jovem, ela deixou bem claro que era uma questão aqui em casa, que era, se meu pai saber, né, ele não vai gostar. Então teve essa situação na escola, e uma outra na escola era na verdade, constantemente nas ruas, de bater bola, e ficar me comparando com situações. Existia, acho que a galera sabe, existia um clube de reggae lá na Ponta da Areia, a Toca, né? Toca da Praia. Toca da Praia. Aí, constantemente, eu gostava de escrever isso, né? Aí, falar, o que é a Toca? É preta. Quem vai pra lá? Preto. Aí, começava a se referir a essa situação comigo. Fora outras situações que não cabe aqui, acho que, senão deve ser censura, né? Que a parte do meu corpo é preta. Você estava Toca da Praia.
Eu nem visitava. Curtia. Não, meu pai curtia, meu pai ia lá, era de reggae e tal. Era aquele momento que a galera gostava de reggae, mas tem a galera que também não gostava. Então eles colocavam muitos adjetivos ruins, né? Com relação ao lugar. E eu nunca nem sequer ter ido lá, só por fato de escrever o nome, já fazer uma referência a ao lugar, né? De quem ia, a cor que eram as paredes, tudinho. Então isso era muito latente. E as pessoas que faziam isso comigo não eram tão brancas, digamos assim, né? Então, assim, foram 2 episódios complicados que vivi tanto na escola, tanto nas ruas, sendo que não um episódio em si. Era contínuo, como o professor falou, a questão do bullying era muito forte. Não era um evento isolado, era uma coisa constante, entende? Então é uma questão que fazia parte do meu cotidiano, assim. E o momento em que tu decidiu assim, não, eu quero ser professor. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero estar em sala de aula e desenvolvendo o ensino e educação. Cara, primeiro tem um momento que eu decidi estudar de fato, né? Vindo de um passado, assim, a história do meu pai, que sai desse lugar da Arequipar, muito jovem, veio pra cá, pra São Luís. E ele sempre fala pra gente que, olha, o que eu posso te dar é aquilo que não foi ofertado pra mim, que é a educação. E chega com 17 anos, apesar de alguns momentos difíceis, ele sempre foi lá me incentivando na educação, querendo que eu estude. Claro, periferia, há diversos momentos que a gente tem aquele deslize, será que eu vou, será que eu fico? E sabe que aqueles que ficaram perderam suas vidas. E eu fui, né? Esse ir foi quando eu comecei a estudar e comecei a enxergar na educação a oportunidade de, assim, de me desafiar mesmo. Primeiramente, me entender como pessoa preta e não negar, porque esse foi o primeiro momento. E perceber que na história eu poderia realmente assim, mudar vidas. Inclusive, tem um detalhe muito importante. Depois que eu estava na universidade, um dos caras que fez isso comigo, ele resolveu me desafiar. Aí eu tava lá na rua da casa de mamãe, ele chega me apelidando da forma que ele apelidava. Aí eu já na universidade, com várias, né, leituras e tal. Revolucionário. Ainda educadamente comecei a explicar para ele porque ele estava errado. Aí ele já viu ali, sentiu, rapaz, o negócio tá diferente. Sim. Mas antes ele da brecha para ele falar, né? Já tava em um outro nível. De uma maneira diferente do que o Donga fala sobre fogo nos assiste, eu falei para ele o seguinte: olha, eu era pequeno, mais fraco que tu, agora eu tô maior que tu. E se tu continuar me apelidando, eu te meto de porrada. Então, houve essa mudança. Aquela mudança entre explicar, tu não entendeu? Beleza. Acho que tu merece outra coisa. Muito bem. Entre vocês dois, eu sei que vocês já trabalham já com educação, digamos assim, direcionada sobre um propósito antirracista. E, digamos assim, eu já sei que há mais de 10 anos vocês desenvolvem, digamos assim, anualmente o projeto de consciência negra, que, digamos assim, é uma marca de vocês. E eu queria que vocês contassem como é que começou a idealização desse projeto e a importância, a necessidade desse projeto nas escolas. Digamos assim, não só necessariamente em uma ou duas funcionando, mas, digamos assim, que isso fosse, de certa forma, espalhado e serviço de exemplo para que as escolas também desenvolvessem esse mesmo tipo de projeto. E sabe uma coisa que eu percebo? Que por mais que tais projetos, que projetos como esse, digamos assim, com sua envergadura, com sua importância, por mais que seja importante a necessidade, digamos assim, de eventos como esse, mas a gente ainda percebe ainda que, por mais que a gente toque nesse assunto, digamos, de uma forma bem mais incisiva e direcionada durante um ano, durante uma vez ao ano, percebe ainda que o restante do ano ainda fica ainda um pouco carente dessas temáticas nas salas de aula. E, inclusive, a gente já conversou muito sobre isso, já pensou, digamos, em desenvolver alguns projetos para poder trabalhar de forma mais preventiva e não, digamos assim, mais de forma remediativa. Eu queria, na verdade, que vocês, assim, falassem um pouco mais desse projeto, assim, como é que começou a ideia, como é que foi idealizado, como é que foi pensado e como é que ele vem sendo desenvolvido ao longo desses anos. Primeiramente, eu acho que essa nossa ideia do combate ao racismo,
ela vem do nosso contato com a universidade, porque eu acho que lutar contra o racismo a gente sempre quis, eu acho que estava na nossa pele, na nossa vontade, mas não sabia, organizar, né? Estruturar isso, vem do nosso contato com a Universidade Federal do Maranhão. Eu e o Flávio, a gente é amigo há bastante tempo, né? Não vou falar aqui o ano, porque vai deixar evidente a nossa idade aqui, dizer que nós somos uns coroas. Perdi cabelo, uns coroas. Os coroas, estamos aqui. Parou de contar no 25. Parei de contar no 25, já faz uns 25 anos. Tô brincando. A gente ainda não tá nessa faixa não, mas estamos chegando lá. Então, o nosso contato com a universidade, ele transformou de fato a nossa vida. Em uma época que muita gente dizia lá quando a gente entrou, 2006, 2007, quando a gente entrou na universidade, muita gente dizia que a universidade não era mais sinônimo de ascensão social. De fato, não era. Você não vai entrar na universidade e vai ficar rico. Antigamente, quando a pessoa passava no vestibular, a pessoa tinha a ideia de que ela ia mudar de vida, ia ficar uma grana muito boa e etc. E nós enveredamos para a licenciatura em História, que não é o ramo, assim, vamos dizer, mais endinheirado, porém, transformou a nossa vida, transformou a nossa mentalidade, transformou a nossa consciência. Então, nós fizemos parte do movimento negro dentro da universidade, de um grupo específico chamado Griot, né? E em que vários jovens negros ali, amigos nossos, faziam parte também. E participaram de forma evidente de vários projetos na universidade. Inclusive, a gente levou para outras cidades, como a gente levou para Perimirim. Nesse projeto ainda quando a gente era estudante. A gente levou o projeto da consciência negra para Perimirim, antes de trabalhar nas escolas, o que é muito legal, né? Então a gente levou para uma outra cidade, a gente chamou os alunos das escolas municipais de Perimirim para participarem e, de fato, tentar entender o que era essa luta que a gente tinha, né, do antirracismo. E, inclusive, assim, deixar bem claro que a universidade, a gente éramos minoria, continuamos, né? Sendo minoria, mas tem a ver também com a questão da acolhida, né, cara? A gente foi acolhido, não pela universidade, não pelo curso, mas por pessoas. Sim. E essas pessoas que acabaram nos levando a fazer parte, né, a tentar nos reconhecer também, né, como pessoas negras e que deveremos, é claro, não ficar calados. Pessoas como a Dácia, que inclusive tem um movimento muito bacana lá em Codó, onde ela faz parte. O coletivo Codó, né? Se não me engano. O Mano Bagrão, que é um intelectual nosso, também rapper, né? Foram pessoas muito importantes para a nossa formação. E o projeto de Consciência Negra, de fato, quando a gente foi fazer nas escolas, ela não tem início nas escolas. Tem início nesse projeto que antecede tudo isso, que é o Griot, que fez com que a gente pudesse levar isso para outros lugares, como o professor Anderson falou, Perimirim é uma delas, que tem o Luan, que está presente lá, que possibilitou, na verdade, a gente ter contato com aquelas crianças, e muitas delas fazem parte de territórios quilombolas, mas eram territórios que, apesar de ser territórios quilombolas, ainda estavam no seu processo de resgate, né? Resgate cultural da sua tradicionalidade, que é muito importante, que até eu acho que, se não me engano, é o Fanon, né? Fala muito sobre a importância dessa ancestralidade, a identidades não europeias, não eurocêntricas, como também forma de combate ao racismo. Aí, só para complementar, eu acho importante a gente, por exemplo, dizer por que o nome desse nosso grupo lá na universidade era Griot, né? Eu acho que, que é uma faceta importante. Os griots, eles são bibliotecas ambulantes no continente africano. Eles transmitiam os saberes, as culturas para gerações mais novas. E aí, quando a gente começou a criar o projeto da consciência negra em escolas, a gente sempre fazia referência, né? Fazia referência e reverência aos griots. Tanto que os alunos começaram, né? Os alunos começaram a gente falava novos griots, então eles começaram a se identificar pelo nome e começaram a também ser reprodutores da ideia. Então, a questão de ser novos griots, ou do fato de a gente ter participado do griot, é para perpetuar essa luta que começou lá com a gente, ou melhor, com essas pessoas que eu já citei, que nós demos continuidade e que nas escolas a gente passou a jogar a ideia, passar a bola para os nossos alunos, esses jovens, para dar continuidade também.
A necessidade, digamos, de uma educação antirracista, ela, ela é tão importante. Semana passada não, acho que deve ter mais ou menos uns 15 dias, não sei se vocês devem ter visto, eu acredito que vocês devem ter visto, porque repercutiu muito, uma aluna negra que sofreu, digamos, que uma espécie de bullying dentro da escola, e que ela foi tratada pelos demais alunos e tal, e chegou com a farda toda suja em casa, com o cabelo todo sujo, e foi chamada de macaca e de um monte de outras ofensas que, em virtude da sua cor, e o episódio repercutiu muito. Eu fico pensando assim, pô, como é que em 2024 a gente ainda tem episódios como esse acontecendo, digamos assim, de forma frequente nas escolas. E foi numa escola. E não só nas escolas, digamos assim, mas em outros ambientes sociais. Eu fico me perguntando assim, cara, embora, digamos assim, a gente já tenha passado por um certo avanço, mas eu percebo que ainda está ainda muito longe, muito distante, digamos, de a gente encontrar um ideal para que essa praga, que é o racismo, ela, digamos assim, ela perca a força total de maneira que ela seja erradicada, se é que é possível ela ser erradicada em algum dia, né? Eu quero que vocês se lembram desse episódio, né? Sim. Aí a pergunta é por que essas coisas ainda acontecem em pleno 2024, assim, da forma como acontece? Dentro das escolas, cara, onde, digamos assim, é para que as competências, essa que a gente mencionou no início do episódio, digamos assim, sejam trabalhadas dentro da escola. E por que essas coisas têm falhado? Por quê? A que vocês atribuem isso? Antes do Flávio comentar, que eu acho que ele vai comentar com maestria, só queria trazer para legitimar o que você está falando, né? Trazer um dado importante, uma pesquisa que foi citada no site Mundo Negro. Esse site ele é importantíssimo aí, tem várias matérias sobre essa questão do antirracismo, eles fazem denúncias, eles trazem matérias culturais, matérias importantes a respeito desse universo da negritude. Tem também no Instagram, quem quiser seguir, site Mundo Negro. Então, lá nessa matéria, mostra algo que eu sempre disse, né, que a escola deveria ser o epicentro, né, o local central da luta contra o racismo. Mas, de fato, não é. Os estudantes negros não se sentem à vontade na escola. Inclusive, eles se sentem oprimidos. 64% dos alunos, dos estudantes que participaram dessa pesquisa, dos estudantes negros, falaram que a escola é o pior local que eles já sofreram esse tipo de preconceito, né? É o local onde eles mais sofreram esse tipo de preconceito. Então, é um dado estarrecedor, um dado que traz uma preocupação e que mostra pra gente como é importante a gente ter uma educação antirracista, né? Porque se a escola, que era o local onde essa educação deveria ser o ponto central, o epicentro, como eu citei ainda há pouco, é o local onde eles se sentem mais vulneráveis e sofrem esse tipo de preconceito. Então é complicado, é uma situação bem difícil. É complicado nisso. Exatamente. E, inclusive, né? A escola também foi o lugar onde eu mais odiei. Acho que é um ponto muito importante. Eu gostava de estudar, mas eu preferia, às vezes, me trancar na biblioteca estudando do que simplesmente ir para a escola, porque eu sabia que lá era um lugar ruim. Agora, pensa bem, uma escola que, historicamente, é lugar onde era perpetuado discursos racistas, inclusive pseudociências como a eugenia, que acabava fazendo com que a gente compreenda a história de que maneira? De que nós, os irmãos, né, éramos inferiores. Então criava-se todo um discurso de superioridade, isso baseado, é claro, numa Europa que espalhou não só a parte da sua colonização, mas espalhou a sua cultura, desmanchando outras culturas e colocando a delas como superior. Até outro dia, cara, os livros de história só falava sobre dor, só falava sobre escravidão. Nunca levantavam a ideia de ter heróis negros. A gente fala muito sobre Zumbi, sobre Dandara. Essas pessoas, elas se tornaram heroínas e heróis da nossa nação muito recentemente. Tá? Muito recentemente. Então é muito difícil você lutar contra o racismo se os livros que são colocados como verdade estão dizendo o contrário. Então, por aluno negro se sentir realmente representado ou importante numa escola é muito complicado. Cara, a gente tem que lidar diariamente com as ideias de mimimi. Constantemente fala-se sobre heróis brancos e tem se alimentado
tá? É alimentado. Ah, porque vocês estão reclamando? Se a princesa Isabel já conseguiu libertar vocês? Porque vocês estão reclamando? Avanço, você falou em avanço agora há pouco, eu falei assim, cara, até a palavra avanço eles utilizam para menosprezar a nossa luta ou a nossa importância. Ah, mas por que você está falando sobre isso? É sempre racismo, você só fala sobre isso. Você não entende que já estamos falando sobre isso. Então, constantemente, eles tentam justamente degenerar a nossa luta, assim como degeneram nossos corpos. Né? Então, assim, é um desafio muito gigantesco, porque o nosso aluno ele já chega para a gente não querendo ser preto, tá? Porque fomos ensinados a, 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 a ver, digamos assim, uma história branca. Aqui e ali, na verdade, gente, recentemente eu também tive um episódio de uma aluna também que ela veio compartilhar uma coisa que, digamos, ela sofreu e que ela passou, na verdade, um episódio que ela passou e que ela queria compartilhar com alguém mais velho para poder, digamos, trazer um tipo de orientação para ela. E ela compartilhou e ela estava dizendo que ela estava gostando de um rapaz, de um garoto e por sua vez, também, digamos, talvez pela mesma, era um pouco parecido com a tua. E foi, na verdade, tocar em um aspecto, digamos assim, na questão estética, digamos assim, disse que ela como uma menina negra, e, digamos assim, com cabelo crespo, ela achava que os meninos não tinham interesse nela, justamente pelo fato de ela carregar essa estética. Mas ela dizia que ele preferiu uma outra menina que era branca em relação a ela e ela, digamos assim, atribuiu essa escolha dele, essa preferência dele por conta pelo fato dela ser negra. E ela achou que o rapaz, no caso, quis a outra em relação a ela, justamente por causa disso. Cara, Kabengele Monanga, ele fala muito sobre essa questão no livro dele, inclusive ele fala sobre negritude, que é uma possibilidade a necessidade, na verdade, de pensar representações e pensar resgate de identidades. Ele fala muito sobre essa questão de deixar um pouco de lado essa questão eurocêntrica do ser branco, porque até então a nossa história ela é permeada de uma história contada por eles, uma história contada pela Europa, sabe? Então, uma história contada pela Europa que impossibilita de nós mesmos pretos ter uma identidade, criar uma identidade. Então, vários alunos nossos, ele tem essa dificuldade, inclusive de se entender como pessoa preta, como o professor Anderson falou. É difícil lutar contra isso, porque continuamente, assim, de forma contínua mesmo, a gente às vezes dá 2 passos à frente, mas constantemente dá um passo para trás. Porque assim como um vírus, o racismo ele consegue buscar, digamos, elementos que defendem o racismo. Atualmente, nas redes sociais, fala muito sobre vitimismo, sobre mimimi, que tudo é mimimi, né? Então, tudo, até a palavra militante, ela acabou se tornando uma palavra pejorativa na internet. Sim, sim, sim. Acabou se tornando uma palavra pejorativa. Então, todos esses elementos acabam impossibilitando o combate. Tudo é mimimi. Então, que a gente vai alienar os alunos, ou então que a gente está fazendo alguma apologia, alguma coisa do tipo, tal, doutrinando os alunos, uma palavra que é muito Sim. forte, que atualmente, e que te falar sobre isso é errado. Acho que talvez um dos grandes tabus que existe na escola é falar sobre religião de matriz africana. Falar sobre religião de matriz africana. Inclusive, tem muitos alunos nossos que se escondem. Já temos alunos que se escondem como pessoas pretas, né? E alunos que se escondem como pertencente a uma religião de matriz africana. Então, é complicado. Uma coisa que, digamos, ela mencionou, faz parte, inclusive, do contexto, encontrava que ela dizia que ela via muito isso, digamos, que era historicamente, digamos, algo evidente que inclusive, para poder fundamentar a ideia que ela tinha, que as mulheres negras eram geralmente as mulheres em que os homens não tinham interesse, em que a gente tinha mais, digamos, mães solteiras negras do que brancas. E as mulheres negras geralmente eram mães solteiras, geralmente elas não eram, no caso, era a preferência dos homens, ela, na verdade, tentando, de certa forma,
apoiar a ideia que ela tinha com base no que ela tinha sofrido. O que vocês têm a dizer sobre isso, da ideia da mulher negra enquanto, digamos assim, não que foi uma questão de preferência, não, vamos falar na verdade, dessa ideia que ela trouxe, de achar, essa ideia de ela achar que ela não era preferida justamente pelo fato da cor que ela carrega. Eu acredito que tem aquela questão da interseccionalidade, né? A mulher negra, ela carrega várias opressões juntas. Além de ser negra, ela é mulher, e juntando o machismo e racismo nessa hierarquia, né? Potencializando o problema. Potencializando, então a mulher negra sofre de várias formas. Quando ela é preterida, quando ela é a que ganha menos, ocupando até cargos iguais a outras pessoas, ela acaba recebendo menos. A ideia da violência contra a mulher negra é maior, e são dados que existem. E então, numa sociedade racista e machista, infelizmente, a mulher negra é a maior vítima de toda essa violência, né, de que é escancarada. Inclusive, a gente já fez intervenções e projetos que traziam como o tema justamente essa ideia, né? Por Marielles e Dandaras, né? Quantas Marielles, quantas Dandaras nós temos por aí que foram caladas, que foram silenciadas, que foram preteridas, né? E isso mostra o reflexo da nossa sociedade. Infelizmente é isso. A gente tem um clipe do Emicida que mostra muito bem essa questão, né? O clipe do Emicida chamado Mandume, em que, por exemplo, as referências de beleza, as referências de heróis, as referências de intelectuais que nós tínhamos no Brasil eram todas brancas. Então tem uma cena do clipe em que o ator ele começa a retirar as imagens brancas e colocar imagens de heróis negros que muitas vezes não são reconhecidos ou que foram apagados da história. Então, se foram apagados, é porque não foi ensinado a existência desses heróis. Tem uma imagem interessante quando se trata de Conjuração Baiana, que é a foto dos 4 participantes negros, né, amassada. João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino. Então, tá lá a imagem deles amassada, como se eles fossem apagados e jogados no lixo. Durante muito tempo se colocou a Conjuração Mineira como a principal revolta desse período, e depois de anos de estudo, mostraram a importância e o legado que foi a Conjuração Baiana, porque a Conjuração Baiana trazia entre seus participantes, diferente da Conjuração Mineira, que era uma revolta de cunho elitista, né, de que eram ali senhores, mineradores que participaram, pessoas que estavam ali no seio da elite mineira, uma elite local, mas no seio dessa elite. A Conjuração Baiana trouxe negros, trouxe libertos, trouxe afrodescendentes, que era a maior parte da população de Salvador naquele período. Então foi uma revolta, de fato, de cunho popular e que até hoje é pouco estudada. Cara, é impressionante essa questão do apagamento da história, né, cara? Porque é questão de padrão. É estabelecido um padrão e dentro desse padrão que é estabelecido, cara, o apagamento histórico é gigantesco. Pensar a República, né, a proclamação da República, pouco se fala de André Rebouças, por exemplo, a importância dele. Pouco se fala de André Rebouças. Tal como, durante muito tempo, quem foi Luiz Gama? E quantas vezes na época em que não havia a fotografia, mas era pintado, quantas vezes não embranqueceram personagens importantes como Machado de Assis? Machado de Assis. Quando eu falo para meus alunos assim, gente, você sabia que o Machado de Assis, ele não era branco? O quê? Machado de Assis não era branco? Ou pensar numa Maria Firmina dos Reis, que não temos uma imagem de fato dela, mas sabemos sua importância. Mas durante muito tempo também, né? Ela foi silenciada. A estética dela foi silenciada. Sim, sim. Né? Então, esse apagamento da história, ele é proposital. É uma coisa que é muito importante frisar, que é proposital. A história contada era uma história contada pela elite, que visava colocar
a história deles como protagonista. E ocorreu esse apagamento da história. No início da República, a maior parte das revoltas que aconteceram, elas foram destruídas violentamente. A gente pega aí a revolta da Chibata, a gente pega Canudos, né, em que as pessoas mais humildes, e que a maioria eram de peles escuras, né, eram pardas, eram pessoas pretas, a história delas foram apagadas e foram vistas como criminosos. Pegar os cangaceiros em que seus corpos foram colocados para estudo, apenas para tentar comprovar, olha só, tentar comprovar que eles eram criminosos, e tinha uma resposta biológica para isso. Quando mais cedo eu falei sobre a eugenia, que foi uma pseudociência criada para tentar legitimar as pessoas brancas como superiores. Isso é algo que foi criado na Europa, isso ainda no século XIX. As teorias raciais. As teorias raciais, né? E acabam criminalizando as pessoas mais humildes até hoje. Um preto corre, bandido. Uma outra pessoa não preta que corre. Não houve aquele experimento científico que tentaram apontar, digamos assim, para um perfil específico, digamos assim, de uma pessoa que tinha uma predisposição ao crime? Dizendo assim, verificavam, digamos assim, o tamanho, a dimensão do nariz, a sobrancelha, dos olhos. A gente foi educado a isso. Uma espécie de pseudociência, né? Até hoje, né? Até hoje muitas mães se vê tentando afinar a todo custo o nariz. Aconteceu uma coisa com minha filha, por exemplo. Mas essa é uma questão, nesse caso aí, mais estética, né? No entanto, quando o professor Júnior estava citando, ele estava falando mesmo de como os caracteres físicos negros, indígenas, eram associados ao crime. E, né? Porque de uma certa forma, porque eram diferentes. Teorizar, digamos assim, tornar de forma cientificista. Sim, é o cientificismo do século XIX. É o cientificismo do século XIX. Essa predisposição, de certa forma. E que, de fato, eles queriam mostrar quem tinha tendências para o crime, quem era o degenerado. Era justamente essa ideia de tentar legitimar que o negro, então a pessoa que, digamos assim, tivesse determinado aspecto, ele já tivesse uma predisposição. Sim. Essa questão ela é importante porque isso foi criado na Europa no século XIX, nessas teorias raciais, mas elas vêm de antes, do século XVIII, do finalzinho do século XVII, início do século XVIII. Nós temos ali Lombroso, Arthur de Gobineau, que eram cientistas europeus que traziam essa temática como seu ponto principal de pesquisa, né? E essas ideias, elas chegaram no Brasil. Um dos grandes representantes é o Nina Rodrigues, né? Que é maranhense. Que é o nosso conterrâneo aqui do Maranhão, que tem nome aí em clínica, tem nome de Bumba Meu Boi, né? Tem nome de cidade. Sim. E que ele foi um grande eugenista e que muitas vezes, por desconhecer um pouquinho da história, a gente acaba tendo ele como herói, né? Mas aquela questão da fabricação do herói brasileiro se perpassa pela fabricação de uma tentativa, na verdade, de reproduzir heróis brancos. Então, se fabrica heróis brancos. Então, a gente vê, às vezes, os nomes nos lugares e fala, cara, esse cara deve ter sido um cara muito bom, muito apesar bom. do Nina não ser branco, né? O Nina não era branco, de fato. Para o nome dele ter sido, né? Sim. Colocado em uma cidade, em digamos assim... É porque ele escreveu muito, ele tem trabalhos científicos muito lidos na época, ele era um referencial, de fato, né? Estudado, lido, respeitado, mas que ele trouxe nas suas teorias essa ideia. Por exemplo, a ideia de que o negro nem poderia ser julgado, não poderia ser criminalizado. Aí a gente pode olhar assim, poxa, é uma coisa boa, né? Mas não era, porque ele dizia que o negro não estava no grau de evolução do europeu, né? Que existia o homem europeu branco, estava nessa cadeia, nessa hierarquia lá no topo, que representava a civilização, e que o negro não era nem capaz de diferenciar o que era o certo, o que era o errado, o que era o crime, o que não era, porque ele estava lá no caos, na selvageria. Então essas ideias da eugenia, elas são fortes, e elas, não diretamente o Nina Rodrigues, mas outros que usaram essas teorias eugenias para fazer o famoso, né? Não existe uma teoria do branqueamento, mas existe uma política no Brasil do branqueamento que foi defendida por esses intelectuais e foi acatada, né? Foi apresentada no Congresso. E foi acatada pelo governo. Houve um congresso internacional que estava pensando na ideia de raça,
que foi proposto pelo Brasil, tá, para a Europa, justamente uma tentativa de embranquecimento mesmo. Houve uma proposta. E sobre essa questão da degeneração, criou-se aquela ideia do branco salvador. Inclusive, nessa questão do europeu se apropriar do continente africano, foram criadas diversas, digamos, histórias que tentavam consolidar a ideia de que os africanos, o povo africano, eles eram selvagens, né, e que existia um fardo, o lance do fardo do homem branco, e era um fardo do homem branco tentar salvar, né, levar a civilização para o continente africano. E quando eu vejo com os meus alunos, gente, os europeus levaram lá para a Europa aquela ideia do zoológico humano, pessoas africanas, né, do continente africano, em jaulas, lá na Europa, e as pessoas olhavam com aquela ideia do exótico, olha, que povo selvagem, isso do animalesco. Isso reafirmava essas ideias. Então, para quem nunca tinha ido lá, a única imagem que eles tinham agora é aquela imagem daquela pessoa dentro do zoológico, daquela grade. Então, isso foi reafirmando o discurso das pessoas, daqueles que estavam criando essas ideias, sobre o continente africano. Isso, é claro, eles, como sempre foram vistos, né, como os intelectuais, aquilo que os demais países reproduziam, e essas ideias elas foram se espalhando para o restante do mundo, inclusive aqui para o Brasil. Eu queria, na verdade, digamos assim, de forma bem didática, voltar um pouquinho atrás, porque eu sei que, embora, digamos assim, muitas pessoas já conheçam como é que começou, mas tem muita gente ainda que não tem a mínima noção, digamos, de como é que começou esse fenômeno do racismo no mundo, a partir, digamos assim, de que momento, da história a gente tem para poder, digamos assim, isso começa aqui, porque, digamos assim, a gente sabe que existe e claro, todos os dias a gente tem episódios, digamos, infelizes de discriminação racial, mas tem muita gente que ainda não tem a mínima noção, digamos, de onde isso começa, como é que isso começa, onde que começa, digamos assim, vocês que são historiadores, eu acho que não tem ninguém melhor do que vocês para poder, digamos assim, dar a ideia para o pessoal de casa entender, digamos assim, o gênese de tudo isso. A gente tá com manga curta, né? Mas essa história aí dá pano pra manga demais. Isso aqui dá um episódio inteiro, dá um episódio né? inteiro para falar dessa gênese, né? Desse início. Na história é muito complicado a gente falar, de fato, a origem. Né? Na universidade até os professores não gostavam do termo resgate, fazer um resgate, como se a gente fosse tirar lá algo que lá da... Como tudo começou. Algo lá da escuridão, e trouxesse aquele olhar iluminista mesmo da luz. Não é isso. Não é isso, né? Existem recortes, existem contextos que precisam ser analisados. Por exemplo, a gente vê relatos desde a antiguidade de como os gregos e os romanos se referiam aos outros povos. Ali já é uma forma indício, né? Um indício de diferenciação, né? Chamando os outros povos de bárbaros pelas questões culturais, pelos modos de vida, pelas questões econômicas, pelas questões políticas, a ausência de um Estado centralizado. Vamos dizer assim que essa visão do outro sempre existiu. Essa ideia de analisar o outro sempre existiu. O outro como diferente e tentar inferiorizar. Porque a inferiorização, ela traz algo. Você inferioriza para dominar. E quem tem a força do discurso consegue fazer isso com maestria, né? E a gente sabe que no Brasil e no mundo, o homem branco europeu, os descendentes dos europeus, têm o discurso, né? Eles têm a voz, eles têm as palavras, eles têm os meios de comunicação, eles têm o campo econômico ali ao seu dispor. Então eles conseguem fazer com que aquilo que eles querem que seja passado, transmitido, seja de fato transmitido. E a gente aqui, para a gente conseguir algo, para a gente falar algo, a gente tem que gritar e gritar e gritar. E agora a gente está tendo mais espaços, mas imagina essa galera lá do período colonial. E quando né? ainda tem a tentativa de deslegitimação, digamos, da voz de você. Com a questão do mimimi, do vitimismo. Sim, então, eles vêm com essas coisas para poder, digamos, de uma certa forma, diminuir a importância da tentativa da luta de vocês. Eu sugiro que a gente faça esse recorte mais ligado de como funciona e de como se originou o racismo no Brasil. Sim. Que é essa questão do colonialismo, Sim. né, desses intelectuais europeus. Por exemplo, o próprio filósofo Hegel dizia que a África não tinha história. Né? Sim, sim. Então é uma passagem interessante.
E a gente tem esse costume de pensar o intelectual como algo que vai trazer verdades. Então, Hegel, entre outros intelectuais, aqui mesmo no Brasil tivemos Monteiro Lobato, até hoje é reverenciado aí na literatura, tudinho e tal, mas que trazia todos esses traços racistas também, flertava com a eugenia. Então, assim, como o professor Manos falou, essa questão da informação e a verdade, né, essas armas que eles possuíam, isso acaba possibilitando isso. Tem até um texto que, tanto que o Anderson me apresentou, a gente trabalhou junto, o de rap, o Brasil Colônia, que fala, cara, pensar o racismo, pensar o que acontece hoje, não é pensar no agora, mas é pensar a partir do ontem. E esse ontem, no Brasil, carrega muitos traços do Brasil colonial ainda. O Brasil colonial ainda é muito presente aqui em nossas vidas. Então não é sobre... A pessoa muito fala o seguinte, não, mas o racismo no Brasil é a escravidão. Tanto que assim, você não é mais preso, não tem nem mais correntes. Aí tem aquela frase, né? Vão ser as correntes, mas ficam os dedos, ficam as marcas, é o que produziram pra gente. Então o nosso Brasil ainda é muito colônia. O discurso ainda está muito preso nesse Brasil colonial, está muito preso naquilo que o Brasil imperial nos trouxe. E é claramente o que o Brasil republicano, desde seu início, promoveu pra gente. Com base nisso que você está dizendo, é importante, digamos, a gente fazer uma pergunta que eu acho que, digamos, é um tanto quanto polêmica. 13 de março ou 20 de novembro? 13 de maio, né? 13 de maio. 13 de maio. 13 de maio ou 20 de novembro. 20 de novembro. Rapaz, eu queria só retomar um pouquinho para entrar nessa polêmica. Sim, sim. O cantor de rap Gog, que é uma grande referência, talvez a juventude que vai nos assistir agora nem conhece o Gog, né? Eles conhecem o Djonga, o Baco do Blues, né? A Drica Barbosa, Tasha e Trace, que a gente também gosta, mas vamos falar um pouquinho dos caras lá do Gog, né? E o Gog, ele diz justamente isso, né? Que as trancas, as correntes, a prisão do corpo outrora evoluíram para a prisão da mente agora. Então eles tentam mudar o foco. Como o Flávio disse, né? Não tem mais corrente, não tem mais tranca, não tem, mas tem a prisão da mente, tem o encarceramento em massa da população negra, né? Tem o combate às drogas nas comunidades, nas favelas, que muitas vezes é aplicado de uma forma extremamente violenta e que vira genocídio. Então, as formas de violência dessa classe dominante, elas mudaram, mas continua tendo um alvo, que é a pele preta, né? A pele indígena. Tem até aquele filme, Quanto Vale ou É Por Quilo. Isso, Quanto Vale que fala justamente de alguns personagens da história brasileira que permanecem, mudaram os nomes, mas eles permanecem, né? Na nossa sociedade. Então, o passado e o presente estão muito interligados. O fato de não haver mais escravidão não diminui em nada. Porque agora eles resolveram, digamos assim, é mais vantajoso, ou melhor, traz mais ganhos, nos acorrentar de outra maneira. Isso perpassa, é claro, pela mente, perpassa, é claro, pela degeneração daquilo que é ser preto, perpassa pela forma como eles tratam os moradores das comunidades, né, das favelas, perpassa também pela criminalização dos nossos gostos musicais, da nossa cultura. Então perpassa por várias situações, inclusive pela forma como eles tratam a educação. Cara, a gente precisa de portas, que portas estejam abertas. Só que eles deixaram essa porta há muito tempo trancada. Agora a gente está tentando abrir essa porta num murro mesmo, né? É a forma que a gente está tentando ainda, ou até hoje, sobreviver. 20 de novembro, portanto. É o 20 de novembro. Até porque o 13 de maio, ele carrega justamente esse eurocentrismo, né? De que aquela ideia do branco salvador, a princesa Isabel, com uma canetada, né? Ela ali imbuída de bondade, aquela áurea, né, angelical, ela com aquele ato bondoso liberou os escravizados, né? Acabou com a escravidão no Brasil. E a gente sabe que não foi isso. Que o fim da escravidão no Brasil ele é resultado da luta dos negros, né, do movimento abolicionista, então do cenário econômico, são vários fatores. E o fator que de fato não existe é o que é mais citado, que é a bondade da princesa Isabel. Inclusive tem aquela velha questão, né, cara? Peraí, o 13 de maio é comemorado, como é que fica o 14 de maio?
Como é que isso? O que nos resta? O que aconteceu? 14 de 14 de maio. maio pra cá. 14 de maio para cá ficaram os discursos. E discursos muito violentos, né? Que impossibilitaram a gente conseguir, de alguma forma, encontrar um meio de sobrevivência. Até o documentário do Bezerra da Silva, que eu acho interessantíssimo, quando fala sobre a questão da construção do malandro. De forma pejorativa, fala que o malandro é aquele criminoso. Ele fala assim, o malandro é a sobrevivência. É a forma como as pessoas conseguiram, de alguma maneira, agarrar a oportunidade de sobreviver. Eu não estou falando de crime. Estou falando de você pegar algo, vou vender isso, vou produzir isso, vou criar isso. Né? Então, mesmo pós esse período da canetada que está sendo falado, mas o que nos restou? A criminalização daquilo que nós produzimos. Cara, o samba era criminalizado, a capoeira foi criminalizado. Quantos terreiros não foram queimados? Né? Parece até que eu estou citando uma rima aqui, uma poesia. E digamos, a gente vai falar disso já, porque a gente sabe que vocês, cara, em relação a essas temáticas, eu acho que aqui na região eu não conheço ninguém que escreva tão bem como vocês em relação a isso. A gente vai, inclusive, já ler alguns textos de vocês pra gente poder, o povo de casa, inclusive, conhecer um pouco mais. Só para finalizar o que eu estou falando, né? Sim, então, assim, cara, acho que eles tornaram tudo que pertence a nós algo pejorativo. Então, 13 de maio pra gente é visto pela gente como algo falso, o dia da falsa abolição, e está sendo ressignificado como um dia de luta, de combate. Hoje é combate, não é comemoração. Hoje a gente não bate palma pro 13 de maio. A gente combate. Inclusive, isso aí incide também nas religiões de matriz africana, sim. A gente vê hoje alunos em sala de aula que escondem sofrer preconceito. Guia ou qualquer acessório Ou que qualquer lembre acessório, a negritude ou a sim, religião sim, de matriz africana. Porque a gente tem outras religiões que, digamos, tentam de uma certa forma diminuir, ou então, digamos, de certa forma, entre aspas, demonizar, digamos assim, tais culturas, as religiões de matriz africana. Sim. Eu já ouvi pessoas dizer assim, mas isso é coisa do demônio. A gente escuta esse discurso ainda em sala de aula por pessoas que, digamos assim, carregam outro tipo de crença. E a gente, nesse sentido, sobretudo na questão religiosa, a gente não vê o respeito sendo praticado em sala de aula, porque eu percebo isso, na verdade fica um pouco mais evidente, infelizmente, eles trazem isso de casa. Isso aí não tem como dizer assim, eu ouvi na rua, ouvi na escola. Não, infelizmente, esse tipo de prática, digamos assim, no preconceito religioso, sobretudo, digamos assim, em relação às religiões de matriz africana, é muito trazido de casa. Só para ter até um texto, né? A gente se permitir, né? Um texto que eu e o professor Wander escrevemos e fala justamente sobre esse 13 de maio, né? Que a gente escreveu da seguinte maneira, né? Permite a gente falar um pouco sobre. Claro, bora lá. O nome do texto se chama Como Abolição. Como abolição. Como abolição. Discurso eugenista como redenção. Proibição de batuques com falsa acusação. Sequelas sentidas da violenta escravidão. Cultura demonizada, maldição. E eu digo, como abolição? Se a favela era a única opção. Se o sangue que vejo é o do irmão. Se a manchete no jornal é de acusação. Como abolição. Toda uma massa preta sem direito à educação. Pseudo-liberdade, ilusão. Como abolição. Reservar ao ex-cativo, submissão. Correntes mentais, prisão. Princesa Isabel, a ficção. Canetada da libertação. Como abolição. Algemas não quebradas. Estruturas racistas escancaradas. Condenações pela cor estipuladas. Sentenciados, sem investigação. Por isso gritamos. Como abolição. Choram mães, pais, filhos e filhas, diante de balas não perdidas. Corpos atingidos sem explicação. O racista elege o vilão. E eu digo, como abolição. Heróis pretos, ofuscados. Nos livros silenciados. O ventre livre que aprisiona um ventre feliz. Raiz da verdadeira cicatriz. De vários e vários Brasis. E eu digo, como abolição. Democracia manchada de dor. Mulheres pretas, principais vítimas do opressor. Famílias lutam pelo primeiro ente na universidade. Eita, Brasil de desigualdade. Perpetua-se a crença da falsa abolição. Símbolo dessa mentirosa nação. Como abolição. Como abolição. Muito bem. É um texto que acho que talvez resume bem, né, cara?
E traz a exemplificação do que a gente acabou de falar. A gente fala de eugenia nesse texto, a gente fala do silenciamento, a gente fala da opressão e fala do hoje. Né? Então a gente perpassa ali por fenômenos históricos, fatos históricos, e diz o que de fato hoje está acontecendo, infelizmente. E a gente grita mesmo. Por isso que a gente diz, como abolição, né? Por isso que o 13 de maio não é o que a gente vai escolher assim, né? Então a gente prefere o 20 de novembro e o legado de Zumbi dos Palmares e de Dandara dos Palmares. Muito bem. Uma outra coisa que eu percebo também é que matemática, digamos assim, muito mal compreendida por muitas pessoas é a questão da reparação histórica. Eu penso que a matemática também que deve ser muito tratada nas escolas, no sentido, digamos assim, e a questão das cotas raciais nas universidades. Tem muita gente que vê isso, digamos, como uma forma injusta, digamos, de tentar favorecer o negro, o pardo e o indígena e digamos assim, uma pessoa com deficiência, não necessariamente, digamos assim, mas o negro e o pardo em relação a essa questão de terem cotas específicas nas universidades e também a temática da reparação social. Como é que vocês veem isso? Como é que, digamos assim, por que nas escolas ainda tem muita gente com dúvida em relação a esse assunto? A que vocês atribuem isso? Cara, aqui, nesse exato momento, tem dois caras que representam, assim, sua família, porque somos os primeiros, né, a entrar numa universidade pública. No meu caso, eu e uma prima minha. Agora, pensa bem, a quantidade de pessoas que vieram antes da gente não conseguiram, não foi dada a oportunidade de entrar na universidade. É uma corrida injusta. Acho que o primeiro passo é pensar o seguinte, é uma corrida injusta. Até 1988, na Constituição de 88, pessoas analfabetas não podiam votar. Mas só que já havia essa negação desde o período lá, pensar o período imperial, já havia essa negação pela educação. E a Constituição de 1891 estabelece que analfabetos não podem votar. Aí foi pensar em porcentagem, a imensa maioria de pessoas analfabetas eram pessoas negras. A imensa maioria eram pessoas negras. Né? Então, a própria Constituição de 1891, que acontece cerca de 3 anos, 3 anos, né, mais ou menos, 3 anos após a abolição, já determinava que, por mais que vocês sejam, entre aspas, livres, você não vão ter direitos. Sendo que boa parte também dos soldados que ali era até hoje, né, eram pessoas negras, também era negado o direito a fazer parte dessa tal da democracia dessa república, esse momento da república. Então a corrida já era injusta, né? Então é complicado. O mais interessante é que não se cita que é proibido o voto dos negros. Mas quando você proíbe os analfabetos de votarem, e o ranço da escravidão deixou uma massa negra sem direito à educação, que a gente até cita nos nossos textos. Então era proibido ao negro frequentar escolas, frequentar os lugares que os brancos frequentavam, disputar empregos, né? Então eles tiveram todo esse tipo de proibição. Então, depois da abolição, criou-se essa massa de desempregados. O apartheid silencioso, né? Essa massa de desempregados, de pessoas sem direito à educação, sem direito a terras. Então essa massa está lá. Está lá. E tudo que era ligado a essa massa, a cultura negra, as pessoas negras, era demonizado, era criminalizado, né? Os batuques eram criminalizados. A vadiagem foi criminalizada. Mas é uma coisa boa criminalizar a vadiagem? Não, entenda a vadiagem aqui como o aspecto econômico e político. O negro poderia estar tentando trabalhar nas ruas, poderia estar tentando fazer a sua hortinha lá no quintal da sua casa, e depois de jogar uma capoeira ou fazer os seus batuques, mas ele seria criminalizado da mesma forma, porque a vadiagem criminalizava aquilo que as elites, os donos das fazendas entendiam que não era trabalho, porque como é que eles queriam absorver esse negro? Queriam absorver esse negro no trabalho pesado, na fazenda, nas cidades, fazendo esses trabalhos braçais. Então, tudo nos que... portos, nos né? portos, Estivadores. com estivadores e tal, vendedores que iam limpar sapatos e etc. Então, todas essas ações, elas colocavam e continuavam a colocar o negro
na marginalidade. Então, esse pós-abolição, ele é justamente um pós-abolição de exclusão e de complexidade, porque, de fato, o racismo se tornou extremamente cruel após a abolição. Não que não era na época da escravidão, mas a escravidão ela já trazia todas essas formas de violência. Aí vem a esperança da liberdade, e essa liberdade, de fato, nunca aconteceu. É como o sociólogo Clóvis Moura dizia, né? O negro ele vai de bom escravo a mau cidadão. Então, tudo que o negro faz está encaixado nesse mau cidadão, nesse vadio, nesse criminoso. Fora a lei de mendigagem também. Sim. Agora, pensa bem, cara, mendigar, não podia pedir dinheiro até hoje. É um reflexo, muitas capitais, vamos pegar, acho que é São Paulo, né? De colocarem obstáculos para que os moradores de ruas não possam descansar, alguma coisa do tipo. A gente percebe justamente isso. Uma lei que é do passado, ela está entranhada nas leis ou diversas leis que impossibilitam justamente um meio de sobrevivência, alguma coisa do tipo. E por isso que respondendo, né, tipo, foi até longo demais, por isso que as cotas são importantes. Pois eu ainda percebo ainda que tem muita gente que ainda prefere ainda fazer ampla concorrência, porque tem esses casos ainda, né? Porque pessoas dizem assim, eu não quero ir para uma cota porque isso de uma certa forma tira o prestígio, digamos assim, da minha inserção, do meu ingresso à universidade. Eu já ouvi alguns discursos nesse sentido, eu quero saber o que vocês acham desse tipo de ideia, de quem pensa dessa forma. Eu acho que falta um pouquinho de letramento racial para essa pessoa. Essa pessoa que falou isso, ela está sem letramento racial. Porque ela está entendendo a cota ou as ações afirmativas no geral como um presente. Então volta aquela ideia da Princesa Isabel, como se o nosso governo fosse a Princesa Isabel e estivesse dando ali as migalhas das vagas na universidade, das vagas em empregos, porque ações afirmativas é uma coisa muito maior do que só vaga na universidade, né? São políticas que vão buscar equiparar negros, brancos, indígenas. Então, essa ideia de que vai tirar o prestígio, de que é algo que vai contribuir com o racismo, só mostra a falta de letramento dessa pessoa e, mais uma vez, a importância da educação antirracista. Porque a gente precisa muito de representantes em todas as esferas, nas universidades, na Câmara Legislativa, no governo, né? Na música a gente tem, no futebol a gente tem, mas a gente quer outros espaços também. Sabe por quê? Porque isso mostra aquela questão da lei. Ó. Lá no pós-abolição, quem fazia a lei? Quem fazia a lei? O homem branco. O deputado, que era filho do dono da fazenda. Por isso que aquela né? questão, que era bacharel em direito. O bacharel em direito era filho do dono da fazenda. Então ele fazia a lei e ele pensava a lei dentro da estrutura, dentro do que era interessante para aquelas camadas elitistas da sociedade. Então vamos condenar aqui a vadiagem, vamos condenar aqui as práticas negras, a religião, os batuques. Por quê? Porque isso não vai trazer lucro, não vai trazer nada de importante pra gente. E uma coisa muito importante, né, cara? Porque assim, acaba a escravidão, acaba o império, aí a gente vê o novo vestido com roupas velhas. Né? A gente vê o novo vestido com roupas velhas, trazendo toda essa herança, até a gente conversa muito sobre isso, porque as pessoas de hoje, as pessoas brancas, elas estão sendo beneficiadas, elas foram beneficiadas, queira ou não, por esse sistema. Um sistema que o beneficiou e nos prejudicou. Elas não têm culpa, mas elas colhem esses privilégios. Isso, não tem culpa, mas elas colhem esse privilégio. Então, assim, as cotas, elas são importantes. Porque até o Kabengele Molanga, ele fala muito sobre essa questão, né? Que a gente só consegue mudar o que existe fazendo parte das estruturas. Então, mudar as estruturas significa também conseguir ter voz. Então, as leis sobre a gente precisam ser criadas pela gente, pelo nosso povo. Então, o nosso povo precisa ocupar esses lugares. Então, é através da universidade que a gente vai conseguir justamente isso. A gente vê aquelas fotos bonitinhas, que a gente sempre foi dessa maneira, né? O curso de medicina, quem veste o jaleco? Pois justamente, na verdade, era isso que eu tinha aqui na minha cabeça aqui. Por que os cursos de medicina ainda, que digamos assim, é um dos cursos vistos como elitizado, por que a gente está vendo ainda uma comunidade negra ainda muito ausente? A gente vê, digamos assim, muito pequena.
ainda. A gente vê um número, digamos assim, um percentual muito baixo. Da onde que vem, aonde que estuda a maior parte da comunidade negra do nosso país? Nas escolas públicas. Então é preciso investir na base também. Então as políticas de ações afirmativas, elas têm esse pretexto e a gente tem que cobrar mais ainda esse investimento na educação básica. Porque a gente sabe que, infelizmente, a educação no nosso país ela é deixada de lado, ela é sucateada. E como a maior parte da população negra vem dessas escolas públicas, eles acabam não conseguindo concorrer em igualdade. As notas para os cursos muito concorridos como medicina e direito são notas de corte alta. E sempre foram assim. Além dos custos, que também são muito altos. Mesmo sendo universidade pública, quando você vai cursar medicina ou direito, os custos são altos para aquela pessoa que vai cursar. Então, a nota e a concorrência é extremamente grande. Então, esse aluno negro ele tem que ser preparado desde a base, o que de fato não é. E aí, mais uma vez, a importância das ações afirmativas e das cotas, né? Porque se não fosse essa política, a desigualdade seria ainda muito maior. Para aquele que diz que é vitimismo, que é mimimi, é só olhar a foto do curso de medicina. Perdão. Mais uma vez citando Kabengele Munanga, que a gente gosta muito desse intelectual, ele diz que no Brasil o racismo é o crime perfeito. E eu concordo, né? O racismo ele mata 2, 3 vezes a gente. Ele mata violentamente, através da bala, né, da prisão, mas ele mata também através do silenciamento, né? Através da condenação das práticas, através da condenação da cultura, através da ideia de dizer que a nossa luta não é importante e, mais ainda, da negação do racismo. Porque olha o quanto é violento negar o racismo. Por isso que o racismo mata 2 vezes. Eles não deixam, quando eles negam o racismo, eles não deixam a única coisa que sobra pra gente. Que não sobra pra gente privilégio, não sobra pra gente riqueza, não sobra pra gente poder. O que sobra pra gente é a necessidade da luta. E quando eles negam o racismo, eles estão dizendo, esse povo aí é louco. Está lutando por algo que não existe. O racismo não existe. O Brasil é a democracia racial. Então eles tiram da gente a única coisa que a gente ainda tinha, que era a vontade de lutar. Porque eles dizem que o racismo não existe. Olha a crueldade do racismo. O racismo é extremamente cruel, é extremamente violento. E até quando eu estou falando isso assim, eu estou falando com vigor, de forma emocionada, porque a gente sente todo dia isso, né? Que é a ideia do vitimismo e do mimimi. Eu parei de fazer algo, professor Júnior, parei de fazer algo que é ler comentário na internet. Eu parei muito. Inclusive, até me... E eu incentivei Flávio a parar. A gente vai ler a matéria, a gente não vai ler os comentários, a gente vai ver o que está sendo produzido, mas a gente não vai ler os comentários porque isso corta a gente demais. É violento. A gente falar sobre a questão psicológica, né? Cara, tu pegar os dados... Cara, olha só os dados. Quem são as pessoas que estão mais afetadas por essa questão de saúde mental? Vou pensar, né? Quem são essas pessoas? Porque a gente vê também, até mesmo quando a gente conquista algo, aquilo que a gente conquista, ela simplesmente, como posso dizer, ela não é operante. A gente tem a Lei 10.639, de 2003, que cria essa obrigatoriedade do ensino e da cultura afro, né? Falhando. Então, às vezes, até mesmo quando algo vem para nos beneficiar, falha. Porque quem ainda controla o sistema permite essa falha. A Constituição de 88, que estabelece o racismo como crime, falha. Quantas vezes você vê crime de racismo no Brasil? Aí tu pergunta, quantas pessoas estão sendo presas por racismo no Brasil? Então, o que é criado para nos beneficiar, falha. As cotas falham. Infelizmente falha. A gente vê, inclusive, tem pessoas que se apropriam disso. A gente já viu episódios de pessoas, digamos assim, quando vão mostrar, na verdade, provar lá, digamos que é uma pessoa negra ou parda, acaba, digamos assim, se utilizando de alguns artifícios para poder, digamos, se beneficiar dessa prerrogativa. Sim. Né? Você vê a Lei 10.639 colocando uma responsabilidade, não a lei. Mas as escolas colocam a responsabilidade de falar sobre isso apenas para professores de história, de arte, sendo que todas as disciplinas deveriam, mas aí tu vê lá atrás no currículo das próprias universidades que não mudaram nada, não permitiram que as outras disciplinas tivessem contato com isso. Então é um peso gigantesco. Quando o peso é concentrado nas costas de alguns, sabemos que o resultado fica muito mais distante daquilo que deveria ser.
Então, tem a Lei 10.639 que falha. Nós temos a BNCC, que apesar dessa competência que foi falado, as habilidades elas se restringem a poucas disciplinas como a nossa. A gente tem uma habilidade que fala sobre isso. Mas e as habilidades das outras disciplinas? Por que não é colocado isso? Porque vai em contramão à própria lei, que cria uma obrigação. É uma obrigação. Por que vai contra? Porque a BNCC ela também não se adaptou à lei. Por que não coloca? Porque por mais que ela fale direto sobre a questão de criticidade, mas ela não coloca de forma específica nas disciplinas. A gente vê que o PPP das escolas, né, o projeto político-pedagógico da escola, é obrigação inserir a Lei 10.639. Aí eu pergunto, quantas escolas negligenciam isso? Se negligenciam, por que a fiscalização também não bate, né? Realmente não há uma fiscalização para verificar, inclusive, que se essas leis estão sendo cumpridas na escola. Porque são espelhos, né? Se digamos, se as competências da BNCC estão sendo promovidas na escola da forma como devem ser, por que não há uma blitz para verificar se de fato essas coisas estão de fato acontecendo, não só na forma teórica, mas na prática? Eu costumo dizer que o racismo ele é um projeto bem planejado, né? E é um dos projetos que deram certo demais no nosso país. Então, quem está no poder, quem faz as leis, quem gerencia a educação, muitas vezes, infelizmente, quer que essa manutenção de certos privilégios elas continuem. E outra coisa que é importante, a educação antirracista que é pregada, ela é falha porque a educação antirracista não tem que estar ligada apenas em datas ou em uma única disciplina. Né, que eu acho que a gente pode avançar um pouquinho nesse debate. Né? Ela tem que estar no currículo, porque a lei diz isso. O Flávio citou a lei e a gente tem que dizer que é para falar de história e de cultura afro-brasileira e africana. E que isso tem que estar em todo o currículo escolar para que a gente tenha, de fato, uma educação antirracista. Não adianta o professor de arte e o professor de história trabalhar no 20 de novembro e o ano todo a gente permitir uma linguagem racista, a gente permitir termos utilizados em geografia, em ciência, em filosofia, em outras disciplinas. Termos aqui. Isso. Que sejam termos que só contribuem para a disseminação dessa prática preconceituosa, né? Que a gente utilize a linguagem e práticas que combatam de fato e de forma evidente o racismo. Alguns termos que vocês queiram trazer para cá, para a conversa, tipo termos, digamos assim, denegrir. Eu não gosto muito desse termo, realmente é um dos termos que... A gente que ainda utiliza esse termo ainda, para poder, digamos, de inferiorizar alguma coisa. A língua, ela é um reflexo também do social, né? A língua é um reflexo do social. O europeu, quando ele chegou aqui nas Américas, ele impôs a sua língua. Os portugueses aqui no Brasil impuseram o português, os espanhóis nas suas colônias impuseram o espanhol e a língua se sobressaiu. Claro que no Brasil a língua portuguesa ela tem um aspecto diferenciado, que ela se misturou às expressões indígenas, expressões de várias etnias africanas, e a gente tem esse português falado no Brasil, mas o que se sobressai é a língua do colonizador. E a língua ela é um reflexo da sociedade. Então, numa sociedade racista, termos racistas eram naturalizados. Então, foram mais de 300 anos de período colonial e de escravidão. Então, alguns termos são naturalizados e são trazidos até os dias de hoje. Cabe a gente a lutar e a criticar esses termos. E o que é mais interessante é que alguns intelectuais são contrários a esse tipo de prática, de que a gente combata. A língua está aí, a língua tem que ser utilizada. Tem que ser utilizada na sua totalidade. Eu digo não. Assim como a gente luta em várias esferas, um bom começo, é óbvio, é mudar um pouquinho o nosso vocabulário, mudar um pouquinho as nossas expressões, né? E isso tem sido feito. Claro, nós temos preocupações que são latentes, o genocídio da comunidade negra, né? A questão salarial, a entrada dos negros nas universidades, a violência da polícia contra a comunidade negra, são temas e são necessidades urgentes.
Mas para que o racismo seja de fato combatido, a gente tem que combater ele numa esfera total, e a língua é uma delas. Cara, é interessante, desculpa, mas interessante que essa questão da língua e o poder, ela é impressionante. Porque a gente passou por reformas ortográficas, que no começo teve críticas, mas agora se naturalizou. Naturalizamos as reformas ortográficas, mas nós naturalizamos a permanência dos termos e temos dificuldade de superá-las. A gente tem dificuldade de superá-las e vem uma discussão toda gigantesca quando se trata de racismo, é um impedimento de superação tão grande que a gente não percebe que a gente naturaliza algumas práticas racistas, tá? Mas a gente permite mudanças como a reforma ortográfica, a gente permite muitas mudanças que depois se tornam comum no nosso dia a dia, mas a gente impede qualquer tipo de mudança, sabe, quando se trata de racismo. Então eu percebo, como foi falado, né? O racismo ele é estrutural, ele é mais do que isso, ele é institucional, porque é imposto. Vou pensar, por exemplo... Ele é científico, ele é religioso. Tudinho, tal. E fora a questão de conhecer para destruir, né? Porque a gente fica falando assim, a gente for falado sobre o mito da democracia racial, da mistura racial, tal. A gente tem em vários lugares a ideia de que, olha, nós temos o idioma lá, daquele que veio dos povos indígenas, daquele que veio do povo negro, etc e tal. Mas muitas delas, primeiramente, os europeus conheceram para depois destruir, ajudar no processo de conquista. Eu estava falando agora, ainda há pouco sobre essa questão do racismo estrutural, que assim, que há um projeto. Eu quero fazer uma pergunta aqui que, digamos assim, ela pode parecer um pouco polêmica. Vocês acham que há um projeto pretensioso ou há uma negligência de certa forma e que, ao meu ver, isso de uma certa forma coincide para a mesma finalidade? O que vocês acham que há, necessariamente? Cara, eu vou ser um pouquinho mais polêmico. Eu acredito que o apresentador ele entenda que o capital é um projeto. No capitalismo também ele é opressor, ele é violento, e então eu comparo o racismo a essa prática, né? Não há racismo sem capitalismo, por exemplo, ou que racismo e capitalismo são faces da mesma moeda, a questão dessa estrutura, e que ela é bem planejada, ela é bem organizada, e ela é tão bem organizada que ela, até o funil e você sabe a imagem do funil, que passa um pouquinho de água, um pouquinho de óleo? Tipo aquela série 3%. Isso. A estrutura racial ela é assim. Por isso que numa sociedade desigual, racista, capitalista, falar em meritocracia é uma grande falha, né? É um grande problema, é uma falácia. Era isso que eu ia resumir. Então é um projeto sim, bem articulado e violento, porque se a gente for observar de fato, tem uma pesquisa, até quando a gente vai fazer análise de testamentos, a gente vai fazer análise de famílias aqui do Maranhão que desde o período colonial que acumulam riquezas e continuam sendo ricas, né? Então essas famílias lá desde o período colonial vêm, se mantêm no poder, continuam no poder e continuam ricas hoje. Cara, cadê a mobilidade social? Cadê essa ideia de que é uma sociedade de mérito? Não. Essa galera que está no poder aí, em sua maioria, são herdeiros. Né? São herdeiros. E aí o sistema racista, capitalista, ele permite que passem poucos ali por aquele funil para dar uma certa ideia de normalidade, né? Para dizer, tá vendo? O professor Flávio conseguiu, tá vendo? O professor Anderson conseguiu. Então, ao mesmo tempo que essas histórias me comovem, quando eu vejo que um negro da periferia passou no curso de medicina, é um médico muito famoso, ao mesmo tempo que me comovem, me assustam, porque se tá sendo tão comemorada, porque é 1-2, né? Até a ideia da comemoração é estranha. Estranho. É a ideia da exceção, cara. Pois é, não é algo como se fosse assim, isso aqui é natural, ou seja, não se tratar mais como de nossa. A gente não vai muito longe, assim, a gente for pensar que acho que a imensa maioria dos brasileiros assiste novelas, e no passado, assim, falo passado, tipo, nos 90, 80, isso era muito mais forte.
tem um documentário chamado A Negação no Brasil, que fala sobre como, durante muito tempo, a boa parte dos consumidores eram negros, pardos, mas os protagonistas não eram que nem eles. Até teve uma vez aí uma polêmica de uma novela que aconteceu na Bahia, em que o elenco não era negro, sendo que a Bahia, o estado, em sua maioria não era. Então você percebe que os lugares dentro das novelas e que colocam essas pessoas são sempre as mesmas. Seja a segurança, seja o empregado doméstico, né, seja o criminoso. Durante muito tempo, quem é Sim. Né, quem é o criminoso? Sim. Quem era o criminoso? Até agora recente, num reality show aí, que uma das participantes chega e fala, né? Que, o que ele quer com 3 milhões? O que ele quer com 3 milhões? Ele quer ser médico. Cara, diz esses 3 milhões, vai arrumar um emprego como segurança de prédio, de condomínio. Olha só. Essa fala é uma reprodução daquilo que o Brasil melhor sabe fazer. O Brasil sabe fazer. Te coloca no teu lugar. Esse lugar não te pertence. E o BBB é um microcosmo da sociedade brasileira, né? Sim, Ali tem sim. mesmo a gente não querendo BBB, tocar, porque agora... parece que quem fala de BBB é menos intelectual, é pouco intelectual, isso é uma bobagem. A gente pode analisar tudo e falar de tudo, entendeu? A gente gostar de um programa tal não vai dizer se eu sou intelectual ou não, né? Não vai diminuir meu nível intelectual. Pode muito bem, digamos assim, pegar recortes, assuntos, digamos assim, que fazem parte do nosso dia a dia e, digamos, trazer um nível de reflexão sobre aquilo. Ou assistir mesmo, como eu estava falando outro dia. Essa ideia do micro-recorte é interessantíssima a gente poder trabalhar. E como eu estava falando outro dia pro Flávio, né? Pô, tem dia... É tão dolorido o racismo, o capitalismo, e é tão cansativo viver nessa estrutura, que tem dia que eu não quero ser intelectual e nem salvar o mundo. Tem dia que eu quero só estar em casa com meus pais, com a minha namorada, com meu irmão, e assistir um filme bobão, cara. De vez em quando é bom, né? Porque carregar... Por que não assistir essa porcaria também? A gente... Na verdade... Porque a gente carrega tanto essa necessidade de lutar que a gente fica cansado também. Não aquele olhar, digamos assim, mas eu digo assim, você, digamos assim, com um olhar, digamos, mais científico para a coisa, né? Mais reflexivo. Porque é o seguinte, a gente também vê a ideia, inclusive, assim, de cota também lá para, digamos assim, a escolha do elenco, dos integrantes do elenco, né? A gente vê assim, tem que ter um negro, tem que ter um ou dois, tem que ter um percentual. Por que, digamos assim, o percentual é sempre maior, digamos assim, para pele branca do que para pele negra? Cara, ainda. E dá até a questão do papel, né? Sim. Por exemplo, porque muitas vezes até agora mudando da ideia de que o filme de comédia, até para filmes com um enredo mais complexo, e os filmes com enredo complexo, com um roteiro interessante, muitas vezes o protagonista ali branco, o que vai estar em um papel de destaque é um branco, e o negro vai ser o alívio cômico do filme. Sim, ainda tem esses papéis estereotipados, né? Muitas vezes. Então a gente pode analisar tudo. A sociedade a sociedade humana, ela é extremamente interessante para ser analisada. A gente pode analisar aqui nós três. A gente pode tirar aprendizado de uma conversa de mesa de bar. A gente pode tirar aprendizado de um filme bobo. A gente pode tirar aprendizado do BBB. De uma série, digamos assim. Todo mundo odeia o Chris. Tá aí uma coisa que, digamos assim, eu acho que é interessante a gente tirar inclusive um episódio para poder discutir sobre isso. Porque é um ambiente escolar. A gente fala, na verdade, aqui do ambiente escolar, do dia a dia das salas de aula. E o Chris, na verdade, é um personagem negro e que sofre, digamos assim, todos os tipos de preconceitos que a gente possa imaginar e que, digamos, as pessoas tratam com uma naturalidade, as pessoas, na verdade, não param para refletir e ali, na verdade, é um conteúdo para se refletir sobre o racismo no ambiente escolar. Que o Chris, na verdade, vem tratar, digamos assim, ele tenta, na verdade, dar um ar cômico para a coisa, mas, de certa forma, é uma crítica. É uma crítica feita ali, é uma crítica social. E eu penso assim que a gente poderia, na verdade, trazer um período aqui só para a gente poder trabalhar o assunto todo mundo odeia o Chris. Inclusive, quando eu vou trabalhar com gêneros textuais em sala de aula e eu trago, digamos assim, todo mundo odeia o Chris, eu sempre vou dizer assim, eu pergunto para os meus alunos assim, gente, quem é o antagonista aqui? Eles trazem vários antagonistas. Mas e no final, quando eu digo para eles, quando eu digo assim, eu quebro a expectativa deles e digo assim, gente, o antagonista aqui é o racismo, vocês não pararam para ver, não? Porque, o protagonista é o Chris, beleza, todo mundo deu o Chris, mas quem é esse? Eles dizem, é o Caruso,
eles sempre vão trazer um personagem, na verdade, mas eu digo, quando eu chego no final, eu digo, gente, vocês, por mais que vocês tentassem, vocês não perceberam que o antagonista ali é o racismo? E que tá ali, digamos assim, sendo esfregado na nossa cara, a gente não consegue, digamos assim, dar uma importância, verificar, entender o que a proposta, na verdade, da série, né? E tá ali, evidente ali, ou seja, tem vários personagens que são representantes, inclusive, todo mundo odeia o Chris, ele tem vários tipos de racismo ali sendo mostrado e o tempo todinho. Né? Tem aquele cara que ele é mais ostensivo, que ele é mais agressivo, que ele não esconde. Tem aquele cara que quer te atrapalhar, que, digamos assim, é a figura daquele professor. Tem aquele que tenta o tempo todinho te enxergar como um... Ah, tu é negro, então tu não tem pai, tu não tem... A professora, a professora. Né? Enxerga ele como um pedaço de carne, né? Sim, né? Ainda enxerga ele como um pedaço de carne ainda, né? Ainda tem essa... Tem a questão do lugar, né? Aquilo que tu pode ser, por exemplo, quando associa o Chris ao jogador de basquete, sendo que ele não sabe nem jogar basquete. Pois é, ao lutador, a luta também ao boxe. Ao boxe, ou seja... No esporte tu tem vaga, tu tem espaço, né? Inclusive tem outro personagem que também é negro, que ele também é jogador de basquete. Ou seja, quer dizer, nos esportes a figura do negro está ali presente, mas, digamos assim, em outras funções... A gente já... Aquela ideia de que o local que eles nos querem e nos aceitam, né? Isso me lembra também a ideia dos jogadores da França, né? Muitos deles não são nascidos, mas alguns são nascidos na França, outros são naturalizados. E um deles até falou uma vez, se eu não me engano foi o Essian, né? Se eu não me engano... Era o lateral esquerdo, ele falou o seguinte, que quando ele ganhava... Ele era francês. Quando ele ganhava, ele era francês. Quando ele perdia, ele era um imigrante africano. Então, são nuances e a discussão é grande, é muito grande. A gente vai ter que fazer 50 horas de programa, mas eu acredito que o papo aqui tá bem legal. Porque a gente pensa assim, a gente tá falando aqui do dia a dia das escolas e tal, mas, gente, é uma coisa que não é, digamos assim, local, não é nosso estado, não é nosso país. É no mundo inteiro, cara. É no mundo inteiro a gente ainda vê isso. A gente vê nos estados, digamos assim, estádios europeus em que o Vini Júnior é chamado de macaco, eles jogam casca de banana e ficam ali imitando macaco. Cara, até hoje, cara, em 2024 a gente ainda vê essas coisas ainda. O futebol é um locus de preconceito, cara, de machismo, de homofobia, né, de racismo. Infelizmente, o futebol é esse local assim... Eu sou um amante do futebol, mas eu sei que o futebol é um local sujo, muitas vezes, entendeu? Cânticos racistas, homofóbicos. Os jogadores que são vistos apenas como produtos. Sim. E jogadores que reproduzem todo esse cenário que está tentando combater, né, cara? Então, assim, é complexo. Acho que cabe em 20 mil programas. Episódios. Então é um negócio muito tenso, cara. Uma outra coisa que eu acho que muita gente ainda tem uma certa confusão. Preto ou negro? Essa daí é para finalizar, né? Pra gente finalizar. Essa daí é para finalizar. É bem interessante ter essa diferenciação, né? Eu gosto da classificação que os movimentos negros fazem, né? A Sueli Carneiro, por exemplo, ela traz essa categoria, né? O negro é uma categoria política. O negro é a junção de pretos e pardos. Então, essa categoria política para que a gente entenda que a maior parte da população brasileira é negra e que ela necessita de políticas públicas, né? Porque a maior parte da população brasileira é parda. Parda nesse sentido negra, né? No sentido do movimento negro. E essa população parda, ela é alvo, ela é violenta, são muitos corpos pardos que tem no chão das favelas, muitos corpos pardos que estão na cadeia, né? Então a gente tem que transformar isso em corpos negros. São corpos negros que estão na cadeia, são corpos negros que estão no chão das favelas. Até porque o retinto, ele é o que mais sofre, é o negro retinto, né? Que é preto em si. O negro retinto é o preto, né? O Flávio, eu seria o negro que se encaixa na ideia do pardo. Então, por isso que o negro é a junção de
pretos ainda até e fala pardos. até fala do pardo de pele mais escura, por Isso. exemplo, né? Ou o preto de pele mais clara. Mas a questão é o seguinte, é que ambos sofrem. Ambos sofrem. Eu até costumo dizer o seguinte, cara. Muitos que desejam essa classificação, eles acabam trazendo a gente como um ser exótico. Eu te chamo de quê? Já ouvi Sim. isso. Sim. Eu te chamo de quê? Eu devo chamar de preto ou chamar de negro? Mas mesmo me conhecendo há 2 anos, é capaz de me chamar de Flávio. Pelo nome. É capaz de me chamar de Flávio. Porque ainda existe essa questão, né? E o ser negro também é uma desconstrução. Porque a gente não sabe por que chamando assim, é branco. Sim, a gente nunca chama. Né? Então existe uma ressignificação também do que é ser negro aqui no Brasil, né? É uma ressignificação que é muito importante. A gente da história a gente trabalha muito com a ideia da desconstrução. Cara, nosso trabalho é muito mais voltado a desconstruir e tentando construir depois. Né? Então é voltado muito para essas questões. Então, sendo preto ou sendo negro, uma coisa é evidente, é que ambos devem combater o racismo, né? Que o racismo é que faz com que haja essa divisão, o racismo é que que destrói, é que não escolhe quem vai balear, que não escolhe quem vai provocar, quem não escolhe, por exemplo, quem vai conquistar. Então, na cabeça do racista, ambos não são humanos. O interessante, só para complementar o que o Flávio está dizendo, é que muitas vezes a gente que é negro, a gente tem dúvida, né? Muitos negros, eles não se reconhecem enquanto negros por causa dessa historicidade, de não sei quantos anos de escravidão, da violência, de quem dominava o discurso que era essa elite branca, essas elites brancas. Mas a gente sabe que os aparatos de segurança, de policiamento, os grandes empresários sabem quem é negro e quem não é. Eles têm a total certeza. E quando eles fazem a pergunta, negro ou preto, eles fazem a pergunta não porque eles estão interessados em ter conhecimento, é justamente para mostrar essa divisão, para incentivar querelas entre esse grupo, né? Enquanto a gente muitas vezes está brigando, dando certificado de negritude para muita gente, o Estado está cometendo genocídio, os empresários estão diminuindo o salário de negros, empresas como esse supermercado Carrefour, contra outras empresas como a Van, que tem políticas preconceituosas, racistas, de alienação, estão ali com o poder na mão e a gente está preocupado muitas vezes em discutir coisas que são importantes, mas que não são urgentes. Né? Como eu falei, que a nossa pauta principal é a luta contra o racismo, mas dentro dessa luta contra o racismo tem o genocídio, tem a violência, tem o encarceramento em massa, que são esse é o nosso primeiro embate. Só para finalizar que a fala mesmo, é que é um princípio básico da arte da guerra, né? É dividir para conquistar. Então, enquanto eles estão tentando nos dividir, só quem está conquistando são eles. Então, o primeiro embate, como o professor já falou, é o combate contra o racismo. Porque o racismo coloca todos os pretos e pardos como inimigo deles. Então, quem sofre, quem é assassinado e quem não conquista, de fato, somos nós. Né? Então, é isso. Gente, eu queria, na verdade, passar o resto da semana aqui conversando com vocês aqui. Eu acho que teria conteúdo aqui para um resto de uma semana ou mais. Sem dúvida nenhuma. A princípio, na verdade, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Eu queria que vocês deixassem o Instagram de vocês aí, as redes sociais, para o povo de casa já acompanhar vocês. Seguir vocês aí pelas redes. Flávio Maqui aí. Flávio Maqui. Muita gente acha que Maqui vem de make. Lá tá com Flávio.make, M-A-K-E, né? Eu quero finalizar com um poema, aquilo que a gente sempre, né? Muito bem. Isso aqui foi apresentado em um dos projetos que a gente já fez. Foi interpretado por uma aluna que ela interpretou tão bem que acho que ficou mais na voz dela, que é a Beatriz, né? Conhecida como Bel. Ela interpretou isso aqui. Eu escrevi esse texto chamado Depois da Ladeira. Bora lá. O que pode ser visto depois da ladeira? Pode ser meu destino, algo talvez sem eira nem beira? Gotas de angústia se tornaram presente. A cada passo a segurança é ausente. Presente
e futuro são homogêneos, sentimentos que aparecem. Depois da ladeira, podem ter 1000 casos de racismo que acontecem. Viver no constante dilema da incerteza é, com certeza, viver sobre o olhar repressor da frieza, que com destreza assassina o meu povo com seu ódio, marcando mais uma vez um novo episódio. É sinistro a revolta que sempre sinto, quando toda vez a voz preta embargada no vídeo é aquela que assisto. O que posso ver depois da ladeira? Será o mesmo episódio de violência que nos rodeia? Espero cautelosamente a melhor vista do mar. Um mar sem monstros que não podem nos matar. Espero viver como um velejador, respirar um alemar, com um belo sonho onde as vidas negras poderemos exaltar. Tudo bem. Eu também vou me despedir assim, né? Porque o professor Flávio, a gente já escreveu muita coisa junto, né? Ele falou uma poesia dele mesmo, essa é a autoria dele, eu também vou falar uma minha. Que eu acho que resume um pouquinho do que a gente trabalhou, né? Antes disso, deixar o teu Instagram. Meu Instagram é o Anderson Pretinho, @WandePretinho, tá? Podem ir lá que tem lá algumas coisinhas, tem umas zoeiras. Eu não sou lá no Instagram um intelectual a todo momento. Eu também falo não, bobagem, também não. eu brinco, eu tiro foto com o Flávio, né? Eu vou lá, vou pra festa. É assim, o intelectual, o professor, ele também tem vida social, né? Sim. E merece um descanso. Bora lá. Então essa poesia, ela também foi trabalhada em projetos. Ela resume um pouquinho, né? Eu quis tocar na ferida do branco mesmo, ele se colocar no nosso lugar. Então ela se inicia assim. Imagine se fosse diferente, branco levando bala no lugar da gente. Não é isso que quer a minha mente. Defendemos igualdade para seguir em frente. Após séculos de silenciamento frequente, a dúvida segue eminente. As vidas negras importam? Sigo me perguntando até quando, ou será só uma tag se proliferando? Nos mostre que não são sentimentos ébrios. Perceba seus privilégios. Aceite o meu ativismo. Não associe ao vitimismo. Queremos vocês aqui de verdade, quebrando seus paradigmas com naturalidade. Mas não venha me explicar a minha dor. Deixe de lado esse complexo de branco salvador. Entenda que a luta é cotidiana, semana após semana, numa resistência que emana, mantém acesa a chama e que por justiça clama. Bem, rapaz, além de dois intelectuais da área, né, que lutam pela causa todos os dias, por esta educação antirracista, a gente tem aqui dois escritores aqui de mão cheia, né, cara? Porque eu já vi, na verdade, eu tive esse privilégio de ver muitos textos de vocês, inclusive. A gente já dá uma revisada aí pra mim e tal. Sim. Inclusive, cara, eu digo, rapaz, rapaz, que coisa linda, que maravilha, cara. E a gente vê esse outro lado de vocês aí, que é lá da literatura também, fluindo aí na essência de vocês. Quero agradecer a presença, cara. Positividade na quebrada, é isso aí. Um privilégio daqueles grandes. É sempre um prazer gigantesco. Aqui. E olha que, digamos, eu já venho convidando vocês já há um tempo já, né, cara? E eu espero que a gente tenha a oportunidade de a gente produzir outros episódios aqui, porque eu acredito que ficou muita coisa ainda pra gente falar, pra gente comentar, pra gente debater. Acho que de futebol e cinema tem que ter esse papo. Sim. Futebol e cinema tem que ter. Sair um pouco mais aí da coisa mais academicista. Isso, que essa resenha vai ser bonita, hein? Cara, e música? Ixi. Música, cinema, é muito conteúdo, cara. É muita coisa boa pra gente falar, muita coisa boa. Júnior, agradecemos o convite, velho. Foi massa. Nada, cara, o privilégio é todo Foi massa. Nosso. E quem agradece, na verdade, é o público que vai ter essa prerrogativa, essa vantagem, esse privilégio de assisti-los, porque é muito conhecimento aqui, cara. E, na verdade, a temática ela não se exaure aqui. Na verdade, tem muita coisa ainda a ser discutida, explanada, inclusive colocar algumas coisas aqui em pautas para que a gente olhe a educação antirracista, digamos assim, com um olhar com mais importância, que a gente possa, na verdade, reproduzir isso nas escolas e possa surtir efeito no nosso dia a dia, para que a gente não veja mais episódios tristes e lamentáveis como a gente, infelizmente, ainda vê, né? Ainda aí nas mídias. Agradecer aos nossos antepassados, né? Nossos ancestrais que deixaram esse solo fértil aí para que a gente possa usufruir, porque eles sangraram de verdade, lutaram.
Então, Claro, a gente claro. precisa muito entender que a gente não luta sozinho. O Emicida fala muito disso, né? De que essa luta vem lá Sim, dos sim. caras que fizeram música, ele como é da música, dos caras que fizeram música Sim, lá sim. no começo, onde o samba era perseguido. E, Né? afinal de contas, né, cara? Cara, tudo que nós tem é nós, É, como ele né? diz, Como né? ele diz, porque as estruturas que nós usamos, que tantas pessoas usaram, quer dizer, nós construímos, nossos antepassados construíram, e quando a gente fala, o Anderson fala muito do pai dele, eu falo muito do meu, foram nossa base, que não estudaram como nós tivemos a oportunidade de estudar, mas foram alicerce para que a gente pudesse, na verdade, construir todo esse conhecimento e poder lutar um pouco para eles e para outros que vão vir ainda. É como diz Emicida, né? Nunca volte para sua quebrada de mãos e mentes vazias. Muito bem, muito bem. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Galera de casa aí que ainda não segue ainda o Prosa de Prof, deixe o seu like lá, inscreva-se no canal, aperte o sininho também para que vocês possam acompanhar também os próximos episódios que estão vindo aí com muitas novidades e eu aguardo vocês. Muito obrigado a todos. Prosa de Prof. Prosa de prof. Prosa de prof. Eu. Tamo junto.